Cristiane da Silva Geraldo Folino, psicóloga e psicanalista, médica e doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, aperfeiçoamento em intervenções precoces na relação pais-bebês no Instituto Sociedade Sapiense, professora supervisora do Centro de Psicologia Aplicada da Unip, no estágio psicodiagnóstico interativo com crianças, membro do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, no qual coordena um grupo de estudos sobre depressão, membro do Departamento de Saúde Mental da Sociedade Pediátrica de São Paulo e do Núcleo de Depressão ligado à sociedade. Bom dia, é com prazer que eu estou aqui representando a Sociedade de Pediatria, né? Esse tema realmente nos é bastante caro, né, e bastante importante. Eu vou ler um texto, espero que não fique cansativo para vocês, porque não é o objetivo, tá bom? E depois a gente vai poder conversar um pouquinho. Depressão como manifestação de maus-tratos. Como podemos compreender e considerar os maus-tratos? Quando pensamos em maus-tratos, logo nos remetemos às suas manifestações mais contundentes, o que talvez não contemple a vasta gama que eles podem assumir, incluindo desde uma forma mais explícita, expressa pelas várias violências, incluindo a física, a sexual, como acabamos de ver, né, na apresentação magnífica, né, da doutora, a negligência ou abuso emocional, quanto como pode também envolver um tipo mais latente, encoberto, menos ruidoso, na grande maioria das vezes mais difícil de ser percebido pelo entorno, mas que certamente impacta tanto as crianças de todas as idades, incluindo os bebês, quanto o adolescente. Em inúmeras situações, as várias formas de violências não são reconhecidas como tais. Ficam camufladas em pequenas nuances, em sutis gradações entre elas, por exemplo, né, e a autoridade parental. Em outros casos, sabemos que, por um vértice, aquilo poderá ser considerado, em um primeiro momento, acidente ou até má sorte. Após um olhar mais cuidadoso, se apresenta a nós por uma faceta de violência, ao tomar um tom de negligência ou até mesmo de não perceber conscientemente o risco implicado em determinadas escolhas, que são feitas, por exemplo, pelos pais. Nessas situações, é dado a ver a dificuldade de quem deveria ajudar a garantir o cuidado e a proteção da criança ou adolescente. As relações entre as pessoas são derivadas de inúmeros elementos que se combinam e se apresentam permanentemente atualizadas no contato com o outro. Como, por exemplo, uma mãe ou um pai vão se relacionar com seus filhos e, entre eles, como casal, para além daquilo que gostariam conscientemente de fazer, voluntariamente, se relacionam com todo o seu ser, querendo isso dizer que não é apenas a porção melhor de si mesmos, a mais virtuosa, que aparece no contato com seus filhos. Podemos também pensar nos profissionais, não só na relação pais e filhos, né? Também pode ter algumas violências encobertas nessas relações com os profissionais, incluindo também a parte que não é conhecida de si, apenas indiretamente, como, por exemplo, pais que se separam em condições bastante conturbadas, não conseguindo ter espaço, nem tempo ou possibilidade de processarem a separação, às vezes fortemente violenta, e acabam por reagir agressivamente com a criança, por ela lembrar, representar o ex-marido ou a ex-esposa. Um agravante também seria o fato de que, para sermos pais de nossos filhos e construirmos o que é chamado de parentalidade, processo de construção contínuo, do tornar-se pai e mãe, ao longo do contato e dos cuidados dispensados à nossa cria, esbarramos em inúmeros desafios, pois tangenciamos certas feridas emocionais que talvez não tenham sido curadas, e, mais do que isso, aparecem com um tom mais proeminente quando do nascimento dos filhos.
Esses processos, apesar da grande influência e dos efeitos marcantes, frequentemente passam um tanto despercebidos para quem os vive, ou até negligenciados, pois na nossa cultura não nos parece ser essa uma prioridade atual. Dar assistência e oferecer uma rede de apoio consistente na tarefa complexa de cuidar de um filho, o que reverbera na qualidade dos cuidados que são oferecidos. Sabemos que uma criança, desde o seu nascimento e até mesmo desde a gestação, precisa do apoio e do amparo dos adultos que dela cuidam, para vir a construir seu psiquismo, sua vida, né? E dar conta da experiência de viver sem tantos adoecimentos. Mas o que a depressão pode estar vinculado aos maus tratos? Antes de tudo, né, o que viria antes da depressão? Compreendendo a depressão como um ponto de chegada, mas o que viria antes? O que aconteceria antes dela, ou o que deveria ocorrer para ela não sobrevir? Antes de tudo, é importante apontarmos algumas questões. A primeira delas está ligada à própria nomeação do que é depressão, do ponto de vista psíquico. Ela não é consensual, há vários tipos e manifestações e se mostra de maneira variada. Podemos nos referir a elas como as depressões. E pode acometer desde bebês, como, por exemplo, bebês que se retiram do contato com seus cuidadores, como efeito de uma depressão, tá? Até adultos, passando por crianças, adolescentes e mães que recém deram à luz a um bebê e que também poderá impactar, o bebê, caso não conte com um terceiro ou uma rede de apoio para a díade. O que nos impõe um olhar cuidadoso e um giro de perspectiva importante, pois temos algumas ideias fortemente arraigadas a respeito de algumas questões em torno do tema, como, por exemplo, de que uma criança não pode estar deprimida. As manifestações preocupantes devem ser observadas quanto à sua intensidade, duração e repercussões na personalidade. Podem ou não evoluir para quadros clínicos e funcionais rígidos e estruturados, aí sim configurando uma depressão. Dessa forma, antes de tudo, há uma importante diferenciação de ser feita entre depressão e tristeza. Tristeza é um afeto humano como qualquer outro e que precisa ser sentida, vivida, respeitada e acolhida. A tristeza condiz com uma dor decorrente de perdas ou impactos importantes. Perdas, né, entendido como impacto, né? Então, aí cabe a questão dos maus tratos, de que qualidade for. Além de necessária, então, a tristeza é necessária para a elaboração dessas perdas, dessas dores, desses impactos. A importância das perdas é dada de modo particular pela criança e pelo adolescente. Isso quer dizer que varia de pessoa para pessoa. O que é vivido como importante, muitas vezes aos olhos dos outros, algo pode ser insignificante. No entanto, para quem o sofre, pode ter um profundo efeito, o que não deve ser negligenciado. As crianças podem reagir com tristeza a inúmeras questões. Há uma briga com os pais, com um amigo, a saudade de alguém querido, a morte de um animal de estimação. Isso é esperado, faz parte. Especialmente os bebês e as crianças muito pequenas, por estarem vinculados de maneira particular aos psiquismos dos seus cuidadores primordiais, né, principais, espelham sofrimentos desses adultos, os quais não puderam ser acolhidos por eles próprios. Um dos exemplos mais contundentes deste fato são os casos, como eu já citei um pouquinho, né, que se deprimem ou evitam o contato com sua mãe quando esta encontra dificuldades importantes e está deprimida. No entanto, há casos no quais não chega a se configurar uma depressão, mas os sofrimentos não são contidos pelos próprios adultos, passam despercebidos por eles e fica refletido na criança, que expressa no seu próprio corpo. Então, o que consideramos como depressão? Depressão é uma condição emocional prolongada que pode atingir vários aspectos da personalidade. Há um profundo sentimento de solidão, de incompetência, de estar sem saída.
a vida perde a cor. Se perde o prazer de fazer algo que antes era muito importante. Depressão se apresenta de maneira variada, as dificuldades se arrastam, não é algo pontual, tal como a tristeza. Muitas vezes fica difícil detectar se uma criança está deprimida, em virtude da variedade das manifestações. E esta discriminação não é feita de modo imediato. De uma forma é ou não é. Mas alguns sinais dão dicas, dão algumas dicas que algo pode não estar caminhando bem. Pode se apresentar por desvitalização, apatia e choro, mas pode se confundir com crianças boazinhas, tímidas, quietas e obedientes. Muitas vezes aparece pelo seu contrário, pela agressividade, excessos de birras. E essas crianças podem ser confundidas como bem resolvidas e decididas. Vocês estão vendo que não é fácil, né? E podem se misturar como um jeito próprio de cada criança. Há um processo envolvido na depressão, não é normalmente causado por um único fator. As questões vão se enganchando umas nas outras. Não conseguimos ver com clareza o ponto de partida. Não sabemos, ao certo, onde tudo começou. Temos algumas necessidades fundamentais. Uma delas é de processarmos as experiências, as vivências que a gente passa, de todo tipo, mas principalmente as que referem às perdas, às separações, aos impactos variados e, certamente, aos maus tratos, em suas várias nuances. Podem exercer um impacto de caráter traumático, bastante considerável, especialmente em um momento no qual há uma constituição psíquica que deverá seguir seu curso. Apesar de não haver consenso no que representa a depressão, vamos usar a ideia de que há nela uma dificuldade no processamento dessas perdas, desses impactos, dessas dores às quais a pessoa fica sujeita, a criança e o adolescente. A depressão poderá advir quando este processamento fica dificultado ou impedido. As vivências de perdas e impactos, então, quando a gente fala impacto e perda, a gente fala de uma qualidade que é excessiva para aquele que a vive, né? E as dores acarretadas são inerentes à experiência humana. Todos nós sentimos, mas exige um processamento delas para poder dar a elas um sentido, um nome e um destino, mesmo que ele seja provisório. Uma ajuda importante que podemos dar à criança é não negligenciar aquilo que ela sente, dando devido valor ao sentimento, dando um espaço para a sua expressão. Amparo necessário. Ao longo da vida e desde o início, as crianças e os adolescentes precisam ser amparados pelos adultos que estão próximos, ajudando-os no processo de crescimento, que não é nada fácil, e impõe vários desafios a todo momento, tanto para os pequenos quanto para os pais, que ficam remetidos às suas próprias vivências ou experiências infantis, às suas próprias histórias, tanto positivas quanto negativas. No caso do adolescente, ocorre um forte impacto, pois ele terá várias tarefas pela frente, uma vez que o mundo se abre e ele tem a vida aí que se apresenta. Por um lado, isso pode ser interpretado como potencialmente benéfico pelos adultos, mas é vivido frequentemente pelo adolescente como um grande e arriscado desafio, pois tudo é possível e não se tem garantias de nada. Será que vai dar conta? Como será seu futuro? Os pais também são duramente afetados, pois um filho que fica moço aponta para o envelhecimento deles, também uma perda. Assim, entre ganhos e perdas, ganha-se a partir de um ponto de vista, perde-se de outro, o jovem vai adolescendo. Uma das maneiras mais efetivas de amparar crianças e jovens é ajudá-los a crescer e enfrentar os desafios decorrentes desse processo. Em cada uma das idades, as necessidades são variadas, desde uma total dedicação à criança, bem no início da vida, necessária dedicação total, auxiliando a conquistar recursos que serão fundamentais, quanto à também necessária separação gradativa
e diferenciação que deverá ocorrer das crianças em relação aos seus pais, culminando na adolescência com um processo de separação, bem como de diferenciação deles ainda maior. Cada um de nós tem um ritmo particular e, desde muito cedo, precisamos ter tempo e espaço para o processamento de todas essas experiências e das emoções decorrentes do nosso crescimento e da vida, tal como ela se apresenta. Cultura atual e suas reverberações. A gente tem uma particularidade da nossa cultura atualmente. No entanto, atualmente, vivemos numa cultura que foi rapidamente transformada e que nos exige uma acelerada adaptação, que não nos parece sem ser com um custo importante. Para além da rapidez que temos que dar conta, tudo é para ontem, não temos tempo a perder. Os bebês e as crianças precisam crescer rápido para liberarem seus pais. E, em inúmeras oportunidades, também não podem contar com os adultos próximos, ajudando-os a lidar aos poucos com as experiências difíceis, mas fundamentais, como, por exemplo, ter que esperar, de muitas vezes se frustrar, não ter tudo na hora que querem, de poderem ser crianças e não pequenos adultos. Estamos vivendo nos tempos do piloto automático. Cumprimos as tarefas, precisamos fazer isso e aquilo, e as vivências desencadeadas pelas experiências parecem não ter lugar. Não são privilegiadas, e sim cumpridas, realizadas. E os bebês e as crianças, também os adolescentes, demandam tempo dos adultos. Precisam de certa demora, que só as relações na realidade e não na virtualidade podem proporcionar. Até mesmo nos cuidados com os bebês e as crianças pequenas, isso está posto repetidas vezes. E vemos mães muito pressionadas a cumprir tarefa. Trocar fralda, dar banho, amamentar, de tanto em tanto tempo. Mas a vivência da experiência parece, em inúmeras oportunidades, fortemente empobrecidas. Aqui cabe um adendo, não é meu objetivo criticar as mães e os pais, né? Eu só estou pondo luz para algumas coisas que a gente tem visto, tá? E depois eu acho que a gente pode conversar sobre o impacto disso e por que deste impacto, que também tem um impacto nesses pais. Mas a vivência da experiência parece, em inúmeras oportunidades, empobrecida, o que ocasiona um prejuízo para a vivência de prazer, tanto dela, na relação com o filho, quanto do bebê, que precisa, desde o começo da vida, ser banhado pelo prazer e pela confiança naquele que o cuida. Estes ingredientes são fundamentais para o bom caminho de seu desenvolvimento. Há um valor nas funções e competências que a criança vai rapidamente tendo que adquirir. Procura-se no Google a respeito de tudo, mas ele insiste em não nos responder acerca das relações com as pessoas, de como lidar com o que incomoda, como faz quando sentimos um mal-estar que não sabemos bem o que é. Para isso, é preciso experimentar, muitas vezes se frustrar, aguentar certa espera, certo vazio. Outra questão que nos consome atualmente e que está diretamente relacionada à questão das depressões na atualidade é o que convencionou se chamar de imperativo da felicidade e sucesso, ocasionando um sentimento de total inadequação quando nos sentimos tristes. Como posso me sentir triste se todos parecem tão sempre muito felizes? E que impacta fortemente a maneira como os adultos lidam com as crianças. Nossos filhos também devem estar felizes. Precisamos encontrar uma escola, atividade, tudo que os deixam bastante felizes. Os desconfortos, os vazios, dores, faltas, precisam encontrar um lugar, um espaço para serem tolerados, processados e para encontrarmos uma saída, e não simplesmente fazer com que eles desapareçam. Se não exercitamos esse músculo, não criamos a capacidade de tolerar nada. Tudo que nos incomoda, precisamos fazer desaparecer. É pela possibilidade de aguentarmos estes mal-estares, acessá-los, na melhor das hipóteses, conseguirmos falar sobre eles,
que podemos pensá-los e encontrarmos um caminho. Isso faz com que criemos tais músculos para lidar com os desconfortos, as faltas, os vazios, os mal-estares e etc. Os impactos, né, que eu estou chamando. Talvez os próprios adultos não estejam podendo tolerar cada um seus mal-estares, denunciados em algumas oportunidades pelas várias nuances que os maus-tratos podem tomar, transvestidos de uma violência cotidiana, disfarçadas e não percebidas como tal, que vai se instalando nas relações com as crianças, deteriorando a possibilidade de se estabelecer bases mais salutares, tanto para a convivência, quanto para a tarefa de ajudá-los a crescer e adolescer. Assim, nos parece que a criança vai se desamparando aos poucos, por uma dor que não pode ser sentida, contida e ter um lugar. Encharcam-na de atividades, objetos e rigorosos ideais, tentando suprimir uma falta, que é importante ser sentida, até chegar na adolescência, que já é uma crise por si só. Mas, na atualidade, há uma intolerância radical ao que dói, ao que precisa ser construído, ao que falta, criando relações que fragilizam ainda mais, deixando crianças e adolescentes desamparados, pois não podem, muitas vezes, contar com os adultos, pois eles mesmos encontram-se sem este recurso. É justamente por algo nos faltar, incomodar, é que podemos buscar, desejar, ir atrás, movimentarmos frente ao que não temos, aos nossos sonhos, projetos. Para todos nós, ao longo da vida, isso é fundamental. Para as crianças e adolescentes, é mais do que fundamental, né? É primordial, não sei se eu encontrei a palavra, né? Dessa forma, pensamos que eles estão carentes, e todos nós, né, de projetos próprios e coletivos, que os lançam para um espaço social mais amplo, que possam engajá-los em algo maior e que impacte positivamente outras pessoas. Isso faz com que aponte para um futuro, para a possibilidade de concretizar algo que agora não se pode, mas poderá conseguir, nem que seja uma parte, num futuro. Nossos jovens estão carentes da noção de processo, no qual preciso dar um primeiro passo, seguido de outro e mais outro, em função de tudo que parece ser conseguido num toque, de forma imediata. Não estou querendo reduzir aqui, é sempre que a gente vai falar sobre algo, a gente precisa recortar, né? Lógico que não são todos os jovens, mas que tem aí uma tinta nisso, né? Não cabe à dor, à dificuldade, um caminho para conseguir. Se não consigo, é porque sou burro. Muitas crianças nos falam isso repetidas vezes. Não sou bom nisso ou naquilo. Quando os perguntamos, mas você já tentou? Os ideais atuais são cruéis. Há várias ditaduras vigentes da beleza, da magreza, da popularidade, do sucesso estrondoso e meteórico. Ganha-se muito dinheiro em pouquíssimo tempo. Se não consigo é porque não posso, sou um fracasso. Nossos adolescentes parecem estar comunicando certa falta de esperança e um desamparo atroz. Está tudo tão às avessas. E isto parece estar terrivelmente representado no suicídio de pessoas tão novas. Talvez, com este grito de alerta que tem sido dado recentemente, por perdas tão precoces, podemos voltar não ao ponto que estávamos antes, dos avanços tecnológicos e de toda a reverberação que impacta a todos. Mesmo porque tais recursos são de grande utilidade, nos beneficiamos de vários deles. No entanto, precisamos voltar a nos debruçar nas relações humanas reais, no contato com o outro, na construção das subjetividades, que só se dão a partir destas relações com certa qualidade, permeadas, algumas vezes, pelo prazer, e outras vezes, por outros sentimentos que não são tão confortáveis, mas são decisivos para a experiência humana. Devemos nos deter de maneira cuidadosa à tarefa de oferecer espaço para os pais e profissionais que lidam com as crianças e adolescentes, para poderem exercer suas tarefas amparados por um olhar que os acompanha, que se preocupa com eles.
pois a importância de se oferecer com certa qualidade impacta veementemente nos seres que eles irão se relacionar e se tornar, e para a vida toda. Muito obrigada.